Fala, maninhos, maninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Felipe Melquiades aqui na área e hoje nós vamos criar uma arte de sertanejo usando o nosso querido Photoshop. Mas antes de começar a ir para nossa tela do computador, caraca, eu bati no microfone aqui. E antes de começar a ir para nossa tela do computador, pedir um favorzinho, dá uma conferida aí se você é inscrito no nosso canal, confere aí, ativa o sininho, senta o dedo no like e comenta o que você quer aprender nas próximas aulas aqui do nosso canal do YouTube. Agora sem mais delongas, bora para a tela do nosso computador que essa aula tá sensacional. Vamos que vamos! Vamos colocar aqui, ó, 1080, uma altura de 1350 e uma resolução de 200 pixels polegadas. Vou clicar aqui em criar, temos aqui o nosso plano de fundo, vou tirar aqui o cadeadinho e agora virou aquela camada zero, né? Bom, antes de começar qualquer arte, né, seja para sertanejo, para funk, para eventos em geral, a gente precisa ter uns elementos em PNG de qualidade. Então eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso pack PNG Magic Pro. Nós vamos utilizar todos os elementos desse pack, tá, para a gente criar essa arte de sertanejo. Bom, eu já tenho baixado aqui, ó. A gente tem aqui os backgrounds sertanejo e temos aqui elementos em sertanejo que vai facilitar demais a nossa vida, tá? Então esses elementos são mais de 50 GB de elementos em PNG para você agilizar o seu dia a dia por apenas R$ 29,90. Você tem acesso vitalício a ele e tem direito também às atualizações. Como assim, Felipe? Atualização. Toda vez que eu for criando novos elementos, eu vou subindo lá para essa biblioteca, para esse pack de elementos em PNG, para facilitar mais ainda a sua vida no dia a dia. A gente sabe que a gente gasta muito tempo aí buscando elementos, então é um facilitador do seu dia a dia. Fechou? Bom, então para começar, vamos puxar aqui o nosso background. Eu vou só arrastar primeiro as imagens que eu quero trabalhar, depois a gente vai fazer a coloração e harmonização, luz e sombra, trabalhar todo esse aspecto na arte. Então primeiro é só jogar os elementos e quando a gente tem o nosso pack fica muito mais fácil a gente distinguir e jogar essas imagens, né? Então vamos vir aqui, ó, eu vou pegar por exemplo essa imagem aqui, vou jogar ela para cá, só arrasto e jogo para dentro do nosso Photoshop. Joguei aqui então a nossa imagem, a gente tem um cavalo ali, tem uma fazenda no fundo, isso aqui fica bem interessante. Maravilha. Agora a gente vai pegar os elementos. Vou vir aqui, elemento sertanejo. Nós podemos utilizar essa imagem, este elemento aqui. Vamos jogar para cá. Vamos vir aqui, ó, vou pegar mais um, que eu acho que vai ficar interessante. Esse aqui também acho que vai ficar interessante. E vamos jogar também um outro para a gente criar o nosso nome, né, o sertanejo. Tem bastante coisa aqui, eu fico até... Aqui, ó, esse aqui fica legal. Maravilha. Feito isso, então, a gente já jogou todos os elementos em PNG, certo? E agora a gente vai começar a trabalhar. Bom, primeiramente, eu vou puxar uma linha guia, né? Apertando a tecla Ctrl do seu teclado, ó, e arrastando com o mouse, a gente vai chegar aqui, ó, ao meio da nossa imagem, 540 pixels, porque a gente está trabalhando com 1080 de largura, então a metade é 540, fechou? Beleza, trouxemos aqui, então eu sei que essa é o meio da nossa arte. Vou puxar agora a foto da nossa artista. E já vou puxar também a logo da artista. A logo está pequenininha, mas não tem problema. Maravilha, então a gente já tem todos os elementos que vão ser usados nessa arte. Primeiramente, a gente vai utilizar uma técnicazinha aqui de repetição. Então a gente vai, como a gente tem aquela porteira ali no fundo, eu posso utilizar essa porteira novamente, certo? Para dar um aspecto que ela está participando aí do nosso fundo. Oi, lá ele. Vou dar um Ctrl T, vou redimensionar, diminuir, porque eu quero que essa madeirinha ali, essa porteira fique encaixada uma na outra. Dou um Ctrl J, duplico a camada e encaixo uma do lado da outra. Por que eu gosto de fazer isso? Porque a gente aumenta assim o nosso elemento, tá? Vai ficar um aspecto bem legal e a gente tem uma distribuição bacana com um método de repetição. Beleza, vou aplicar o outro aqui, né, um outro elemento, Ctrl T, redimensiono, vou virar ela e vou jogar aqui para baixo. Aqui fica legal, vai ficar interessante. Vou dar mais um Ctrl J para duplicar essa camada e vou levar ele agora lá para cima. Por que eu vou levar lá para cima? Para a gente ter um elemento lá na parte de cima que vai encaixar
essa placa, tá? Porque senão essa placa vai ficar voando ali, não faz muito sentido. Então a gente pode integrar uma na outra aqui. Maravilha! Beleza, Felipe, já finalizamos essa parte e agora a gente vai trazer a nossa artista. Trouxemos a nossa artista para dentro, vou inverter aqui ó, a camada para cá e esse aqui para cá. Maravilha, vou jogar nossa artista aqui, vou dar um Ctrl T ó, e vou dimensionar ela, deixar ela mais ou menos nesse tamanho aqui. Tá vendo que ela está centralizada? A gente pega aqui a referência do nariz, tá? O nariz bem no meio da imagem, bem no meio do flyer. E agora a gente vai começar a estruturar o resto da organização. Vou jogar aqui então nossa logo. A logo da artista vai ficar posicionada aqui. Beleza, então a gente já estruturou o nosso flyer e agora a gente vai fazer o nome, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Vou escolher uma fonte meio que cowboy, alguma pegada assim. A gente tem essa fonte aqui que é Westerlight. Vou dar um OK. Vou colocar aqui, ó, colocar ela em maiúscula, tá? Para quem não sabe, você pode vir aqui no azinho, no caractere, e pode, se você escreveu tudo minúsculo, você clicar aqui, ó, nesses dois T maiúsculo aqui, ó, você deixa a letra toda em maiúsculo. Beleza? Então, vou dar uma redimensionada. Vou colocar aqui aqui eu vou escrever nejou, sertanejou. Vou jogar aqui para trás. Maravilha. Posso aumentar essas duas camadas. Selecionei aqui, posicionei no meio. Essa plaquinha aqui ainda não está no meio exatamente, então vou jogar um pouquinho mais para cá. Beleza, então a gente tem ali o sertanejou. O que eu vou fazer? Vou selecionar os nossos dois textos e vou selecionar uma cor clara do nosso fundo. Do nosso fundo, lá ele, né? Do seu fundo aí, ó, uma cor clarinha do seu fundinho. Maravilha! Agora o próximo passo, então, é a gente converter esse texto em objeto inteligente, tá? Vou converter esse texto, vou dar um Ctrl J para duplicar esse texto e aqui, ó, eu vou colocar altere o texto aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque se o nome do evento não for sertanejou, eu consigo alterar e ao mesmo tempo aplicar o efeito que a gente vai fazer nessa aula. Então é muito importante você deixar esse objeto aqui inteligente, que aí você consegue modificar quantas vezes você quiser sem problema, sem perder o efeito. Maravilha! Então, feito isso, vou vir agora e na camada do sertanejou aqui, ó, vou apertar Ctrl G, vou agrupar e eu vou colocar aqui, ó, fundo. Como assim, Felipe? Fundo? A gente vai criar um aspecto 3D aqui no Photoshop, beleza? Então, para começar essa técnica, a gente vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ctrl Js. Eu dupliquei essa camada 8 vezes, beleza. Vou vir agora dar um Ctrl T nele, e aqui, tá vendo que aqui em cima tem um azinho. Nesse azinho a gente vai tirar de 100%, vamos colocar 99%. E você vai fazendo isso em todas as camadas. Só que em vez de 99, você vai diminuindo sempre um pixel. Então, 99, 98, 97 e por aí vai. Maravilha, então, a gente já fez aqui todo o fundo, né? Só que você deve estar pensando, Felipe, não mudou nada, tá mesma aposta, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, primeiro a gente vai trabalhar a primeira camada, que é a camada de frente, a gente vai vir em FX, a gente vai vir em opções de mesclagem, na opções de mesclagem, ó, chanfro e etalhe, tá? Em talhe. No chanfro e etalhe, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui chanfro interno, técnica suave, a profundidade você pode variar, tá? Vai depender aí do seu gosto. Eu vou deixar aqui uma profundidade em 115, 126. O tamanho, eu não vou deixar ele muito grande por enquanto. Eu vou deixar ele menor. Então, eu quero deixar aqui com 2 pixels só para ele fazer o contorno. O ângulo 65, altitude, né? 26. Aqui a divisão, o modo de realce vai ser divisão. E ó, vou selecionar a cor mais clara também do nosso flyer, para a gente sempre estar trabalhando com as mesmas cores. Vou dar um OK. Modo de sombra, multiplicação, eu vou selecionar uma cor também do nosso flyer, vai ser uma cor escura. Então eu posso pegar aqui, ó, esse marronzinho, esse tom marrom. Vou dar um OK aqui, maravilha. Então a gente já fez a primeira parte, você já está vendo que já começa a pegar uma estrutura.
Na parte do fundo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir em FX, chanfro Italy, e aqui ó, eu tenho estilos, tá? Para quem já garantiu o nosso pack PNG Magic Pro, você vai ter aí um estilos, né, pré-definidos já, estilo de camada, para você fazer essa aplicação aí e mudar totalmente a estrutura do seu texto, tá? Então são vários elementos, são vários estilos para você trabalhar. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com esse estilo aqui, ó, tá? Esse estilo que vai estar disponível para vocês. Vamos deixar aqui, vou dar um OK. Vou tirar aqui a sombra projetada, porque eu não quero sombra nesse primeiro momento, e vou dar um OK. Maravilha! O que eu vou fazer agora? Eu clico com o botão direito do nosso mouse, vou copiar estilo de camada e vou colar em todas as outras camadas, tá? Ó, clico com o botão direito, colar estilo de camada, e olha só a estrutura, o jeito que já ficou um elemento bem diferenciado. A gente já traz uma estrutura diferente para esse sertanejo. Porém, a gente precisa ainda trazer uma coloração, né, e um realce ainda mais forte para ele. Vou clicar aqui em FX, sombra projetada no último elemento, tá? Vou colocar aqui, ó, multiplicação, vou aumentar a multiplicação, a distância a gente pode deixar aqui mais ou menos em 10, uma expansão, posso aumentar essa expansão. Eu não gosto de deixar o modo de mesclagem de sombra com a cor preta, eu gosto sempre de vir aqui, ó, e escolher uma próxima escura que a gente já está trabalhando, tá? Então vai ser esse marronzinho aqui, ó, um marronzinho aqui, vou dar um OK, maravilha! Então a gente já tem essa estrutura aqui. Vou voltar agora para a primeira camada, voltar aqui, ó, e vou aplicar uma sombra projetada nela também, só para a gente ter um aspecto, deixar ele mais chamativo, digamos assim. Vou vir aqui, ó, ângulo, vou deixar em 90, certo? Vou aumentar essa multiplicação, essa distância eu vou diminuir, expansão eu vou aumentar, e o tamanho, ó, aí vai variar, tá? Eu posso deixar mais ou menos um tamanho de 24 pixels. Então ficou multiplicação, ângulo 90, distância de 5, expansão de 18 e tamanho de 24. Vou dar um OK e olha só como a gente já faz uma estrutura bem legal. Bom, feito isso então, eu posso pegar agora e fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, agrupar somente a parte do altere o texto aqui, vou agrupar novamente, agrupei ele. Por que eu vou fazer essa técnica? Porque quando a gente agrupa e coloca numa pastinha, a gente pode tirar e criar um outro elemento, tá? Um outro efeito. Vou vir aqui em chanfro Italy novamente e agora eu vou fazer uma técnica um pouquinho, ó, vou aumentar somente o tamanho para a gente ter um brilho a mais. Vou dar um OK. Maravilha, então agrupei aqui, ficou o chanfro Italy e agora eu vou vir e aplicar uma sombra. Apliquei a sombra, multiplicação, um tom escuro e olha só o efeito que a gente já tem. Perfeito, gostei pra caramba desse sertanejo, ficou bem legal. Posso puxar um pouquinho mais para baixo aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou apenas alterar a cor, eu não estou gostando da cor do fundo ali, está muito amarelado. Então eu posso vir aqui em FX, na camada do fundo, sobreexposição de cor, e ó, luz indireta? Não, vou colocar aqui cor. Se eu colocar cor, eu posso selecionar a cor que a gente está trabalhando na madeira, vou dar um OK, e olha só a estrutura que a gente já tem. O sertanejo já ficou mais bonito, né? Tá bem mais legal. E agora eu posso agrupar e colocar sertanejo. Perfeito, a gente já fez aí um aspecto bem diferente, né? No elementos aqui, ó, no nosso elemento PNG, eu vou deixar ele um pouquinho menor, né? Dar um Ctrl T aqui e redimensionar ele, jogar um pouquinho mais para cima, isso aqui também um pouquinho mais para cima. Então a gente já fez aqui o sertanejo, maravilha. Agora que vai vir a coisa mais fácil, mais simples da gente harmonizar isso tudo, porque agora só está um apanhado de elementos tacado no Photoshop e sem harmonia de cores, sem a paleta de cores trabalhada, sem fazer sentido, né? Então agora a gente vai trabalhar nessa pegada. O que eu vou fazer? Ó? Primeiro eu vou analisar a artista. A artista, a sombra maior dela, ela está aqui, ó. Isso aqui é a sombra maior. Então essa sombra aqui não faz sentido estar aqui, porque aqui a gente tem luz, certo? Então eu preciso inverter. Então eu vou dar um Ctrl T aqui, vou virar na horizontal. Virei na horizontal, agora vai fazer mais sentido. Vou puxar aqui
Ctrl H para a nossa linha guia, vou ver se está centralizado bem no meio do nariz, né? E aí a gente já tem uma facilidade agora de trabalhar, porque a gente tem sombra de um lado e luz do outro. Isso é o primeiro passo para a gente já entender como funciona a arte, né? Então, beleza, fizemos isso. Agora a gente vai deixar uma harmonia de cores melhor para todos os elementos e encaixar ainda mais. Vou vir aqui, então, em FX, vou vir no nosso elemento lá do fundo primeiro, FX, sobreexposição de cor. Primeiro, a gente pode trabalhar aqui, ó, na sobreexposição de cor, o modo de mesclagem, eu vou deixar multiplicação, certo? Vou selecionar o mesmo tom que a gente está trabalhando aqui no background. Ó, você pode vir aqui com o conta-gota e ir testando, vendo qual que vai fazer mais sentido. Nesse caso aqui, eu gostei desse amarelo aqui, ó, esse amarelinho aqui meio clarinho, vou dar um OK, achei que ficou interessante. Vou aplicar aqui mais uma sobreexposição de cor e vou mudar do modo de mesclagem de multiplicação para luz indireta, certo? Ó, antes, depois, vou deixar aqui mais ou menos em 38 com essa luz indireta e a mesma coloração. Vou dar um OK. Posso vir agora nessa camada e veja como é fácil. Vou copiar o estilo de camada e vou colar em todas as madeiras. Tudo que for madeira eu vou colar, porque aí a gente vai fazer um aspecto com todas as madeiras na mesma coloração. Olha só como a gente já muda o ambiente da nossa arte. Perfeito, já alteramos bastante coisas aqui, né? E agora falta colocar a harmonia de cores também na própria foto. Para isso é o mesmo esquema, só que se eu vir aqui e colar o estilo de camada, eu vou deixar ela muito escura. Então para isso a gente vai vir em FX, sobreexposição de cor. Em vez de multiplicação, a gente só vai utilizar a luz indireta. Na luz indireta, ó, a gente vai deixar aqui mais ou menos em 30, 36, e eu vou trazer um pouquinho de claridade, porque eu quero que chame mais atenção na foto. Vou dar um OK, e olha só, a gente já tem esse resultado. Para deixar a foto ainda melhor, a gente vai vir em filtro, filtro do Camera Raw. No filtro do Camera Raw a gente vai trabalhar em claridade, um pouquinho de claridade, um pouquinho de textura, né, para dar aquele realce, dar uma texturizada a mais na foto. A foto não ficar sem graça, digamos assim. E a gente vai vir aqui em detalhe, aplicar um pouquinho de nitidez para ter mais uns brilhos e uma nitidez melhor na foto. Perfeito, já fizemos este efeito. Agora, a gente, depois que você trabalhou com as cores, deixou as cores mais próximas possível do background, a gente vai trabalhar agora com luz e sombra. Então, eu vou seguir aqui o plano de luz e sombra. Vou pegar aqui, ó, Ctrl Shift N, criar uma nova camada, apertar a tecla I ou vir aqui na nossa ferramenta conta-gota, selecionar a cor mais clara, ó, selecionei aqui com conta-gota a cor mais clara do nosso background e vou fazer aqui um foco de luz, ó, com o próprio pincel. Fiz esse foco de luz, vou mudar o modo de mesclagem de divisão, ou de normal para divisão, e vou posicionar esse aqui na lateral. Felipe, mas está muito marcado essa luz aqui. O que você faz? Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vai espalhar essa luz para ela entrar mais aí na nossa arte e fazer um aspecto melhor. Vou dar um OK. Já defini aonde vai ter luz e agora eu preciso definir aonde tem sombra. Então, Ctrl Shift N. Vou selecionar agora, como a gente vai fazer a sombra, vou selecionar a parte mais escura do nosso flyer. Não trabalho com essa sombra num preto absoluto, então eu pego uma parte um pouquinho mais clara, um escuro um pouquinho mais claro. Você entendeu, né? Ô dó. Ai, ai. Maravilha, então. Selecionei aqui um marrom um pouquinho escuro, ó, e eu vou passar na lateral, ó, do lado oposto da sombra. Tá? Então, do lado oposto da luz, perdão. Então, se a luz está num canto, a sombra está no outro. Beleza? Modo de mesclagem, como é sombra, a gente vai utilizar multiplicação. Felipe, está marcado. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano e a gente espalha aí essa sombra. Beleza? Então, a gente já fez uma luz e sombra completa do nosso flyer, já deixou ele ainda melhor. Mas a gente precisa trazer luz e sombra para os elementos. Então, o elemento que está na frente vai ter uma sombra automaticamente. Então a gente vai colocar aqui, ó, sombra projetada, FX sombra projetada, e a gente vai fazer aqui, ó, expansão e tamanho. Isso aqui varia muito, tá, galera? Isso aqui varia muito.
Mas não deixe, pelo amor de Deus, uma sombra assim. Eu, particularmente, eu não gosto. Você perde a essência ali dos outros objetos, você traz esse elemento muito para frente. E se a gente trabalhar um pouquinho menor, ó, com a multiplicação sem ser um preto absoluto, trabalhar nas cores mais próximas assim e escura, vai ficar legal. Vou dar um OK, OK aqui, maravilha. Agora a gente vai trazer aqui, o que mais? Bom, de sombra, nesse elemento tá legal. A foto ela já tem uma sombra bacana, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a luz, né? Então o jeito mais fácil de você fazer essa luz é como? Ctrl J na foto, a foto está aqui, ó, dupliquei ela, vou converter como objeto inteligente, clico com o botão direito, converto como objeto inteligente, posso até tirar aqui do objeto inteligente, nem precisa. É melhor que você tire para essa camada dar certo, tá? O que a gente vai fazer? Vou vir aqui em FX, brilho interno. Nesse brilho interno, eu vou utilizar modo de mesclagem de visão. Ó, vou aumentar, tá vendo que ele já fez ali, ó, todo o brilho dentro da foto. Posso aumentar esse tamanho ou diminuir, aí vai de você, né? Eu vou deixar aqui em 20 pixels, porque eu quero que essa luz entre bem devagarzinho, bem suave. Vou aumentar aqui esse ruído, vou deixar aqui um 3 de ruído. Divisão, modo de mesclagem de divisão, opacidade 100%, 3. Aresta, tá? Sempre em aresta. Técnica mais suave. Aqui intervalo eu não mexo muito, tá, galera? Eu sempre deixo aqui, ó, mais ou menos em 75, porque a gente consegue ter um controle melhor. Se a gente deixar em 0, o intervalo em 0 ou em 1, ele vai ficar muito marcado, e não é isso que a gente quer nesse caso aqui. Eu quero que tenha uma luz, mas uma luz que vai invadindo certinho ali, né? Vou dar um OK. Beleza. O que eu faço agora? Vou vir e vou rasterizar esse estilo... Perdão. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? A gente já fez o nosso brilho interno. Eu preciso fazer essa etapa, que é tirar o preenchimento. Por que eu tiro o preenchimento? Vou explicar agora. Clica com o botão direito, vou rasterizar o estilo de camada. A gente tirou o preenchimento somente para a gente ter o efeito de luz em volta da artista. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui no modo de visão. Olha só, a gente tem aqui a silhueta, né? Somente com a luz. Se eu ativar, ó, antes e depois, se eu não tiro o preenchimento, eu fico com a foto ali. E aí não vai dar para fazer a separação, o que é sombra e o que é luz. Beleza? Então vamos ativar a máscara de camada. Felipe, do lado direito aqui, do lado esquerdo, perdão, né? No meu lado esquerdo, né? A gente precisa dessa luz entrando? Não. Então eu vou vir aqui com a cor preta e vou tirar essa luz aqui, ó. A luz maior vai vir só do lado que tem luz, né? O lado que tem sombra não tem luz. Beleza, tiramos aqui, vou tirar aqui na parte de baixo também. E aqui já ficou bem interessante, ó. Antes, depois, a gente já faz essa luz invadir ali a nossa arte, né? A nossa foto. Vou dar um Ctrl J e aqui eu vou alterar de divisão. Posso até colocar aqui uma subexposição linear. Cara, ficou legal. Ou eu vou colocar subexposição linear para a gente ter um foco maior. Só que aqui a gente vai trabalhar também tirando o lado que está mais longe possível da luz. Ó. Aqui eu posso tirar um pouquinho. Aqui eu vou tirar mais um pouquinho. Aqui na parte de baixo eu posso tirar bem. E ó, antes, depois. E aqui a gente pode trabalhar também com o preenchimento para ter um controle melhor. Maravilha! Já temos ali a nossa logo também. Vou agrupar aqui para ficar bonitinho. Foto. Elemento. Aqui também são elementos. Elementos. Fundo. Elemento. Logo. Aqui eu só estou organizando, tá, galera? E ajustes. Bom, depois que eu já organizei aqui o nosso PSD, a nossa arte, né, para ficar mais fácil também, vou dar um Ctrl H aqui e vou selecionar aqui o centro da nossa imagem. Selecionei, então a gente tem a nossa logo no centro e agora vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Eu posso vir aqui com o nosso texto, né, clicar aqui no Tzinho, vou vir aqui rua. Você vai colocar o nome da rua, Rua Designer Premium, R$ 34,90. Inclusive, se você não é membro do Designer Premium, se você quer ter mais de 70 aulas disponíveis, ensinando passo a passo como criar arte, o link está na descrição. Convido muito você a fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia e ensina demais. Toda segunda-feira a gente está ao vivo ensinando passo a passo. E para você que é membro do Designer Premium, você tem acesso a todas as nossas lives, acesso a milhares de PSD, por apenas R$ 34,90. Fechou?
Vou vir aqui então agora, criei aqui Rua Designer Premium, vou vir aqui em caractere, esse azinho aqui com traço depois, tá? E a gente vai vir aqui, ó, no VA, eu vou espaçar, né, uma letra da outra, porque eu não gosto de ela estar junto assim. Vou colocar em 100 por 100. Aqui ficou legal, vou dar um Ctrl T. Ver se está centralizado. Maravilha, Rua Designer Premium. Vou tirar desse T aqui, ó, para não ficar tão forte, ela ficar mais suave, né? Porque aqui você coloca como se fosse um T Bold, ela fica um pouquinho mais grossa ou não, nesse primeiro Tzinho, tá vendo? Então não quero isso, vou dar um Ctrl J, vou escrever agora aqui, ó, Parque, sei lá, do Peão. Aqui vou colocar Campo Grande, a nossa, né, nossa terra. E aqui eu vou colocar MS. Vou colocar um traço ali. Maravilha. Eu, particularmente, eu não gosto de deixar o Parque do Peão, eu sempre gosto de deixar um pouquinho menor. Então, eu coloco aqui 5. E aí, eu vou repetir a mesma cor que está na logo, tá? Só para a gente ter uma combinação de cores bacana aqui. Beleza, vou agrupar com o Ctrl G, vou colocar aqui endereço. Feito. Nessa área do endereço, para deixar um aspecto um pouquinho melhor, para não parecer, né, que eu joguei somente um texto em cima e esse texto está meio que colado, né, na camada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse endereço e vou agrupar, mesclar junto com a madeira. Para isso, a gente não vai mexer no modo de mesclagem, a gente vai vir em FX, opções de mesclagem, na camada subjacente eu vou apertar a tecla Alt e ó, segurando a tecla Alt, eu vou pegar aqui, ó, e colocando, alterando o volume, ó. Então, toda a parte que for escura vai mesclar e vai dar um aspecto legal. Sempre apertando a tecla Alt. Se você não aperta a tecla Alt, ó, ele some tudo. Apertando a tecla Alt, você divide esse pino e ele fica mais suave. Tá, beleza? Então, vou dar um OK aqui. Olha só o efeito que acontece. Vou dar um... Ó, tá vendo que ele integra mais a parte mais escura, essas fibras, esses craquelado da madeira, ele fica mais presente dentro aí do texto. Maravilha? Agora falta colocar a data, mas para colocar a data é sempre importante você puxar... Opa, caralho! Mas para colocar a data... Para colocar a data aí, então, e finalizarmos, a gente vai puxar uma linha guia no final aqui do texto, ó. Finalizou. Vou puxar mais ou menos aqui. E aqui a gente vai preencher com a data. Sempre utiliza uma fonte, no máximo, estourando 2 fontes, tá? Não utiliza muito, não precisa disso. Vou colocar aqui 20. Selecionar o mesmo tom do fundo, né? O tom mais claro do fundo. Aqui eu vou colocar abril. Ctrl T. Vou deixar aqui alinhado um com o outro. Eu gosto muito de brincar com as cores, né? Mas para brincar com essas cores, eu preciso só testar uma outra aqui, ó. Vamos vir aqui, por exemplo, selecionar esse tom aqui, um tom mais claro, mas de cor diferente, só para a gente ter uma quebra e não ficar tudo parecido, né? Maravilha! Agora você vai puxar a logo do evento ou a logo do estabelecimento. Puxou a logo do estabelecimento, aqui no caso é a nossa plataforma Designer Premium, vou dar um Ctrl T, ó. E por que a gente puxa a linha guia? Para a gente ter parâmetro aonde que vai ficar, senão um fica em cima, o outro fica embaixo, não faz sentido. Então a gente puxa certinho a linha guia aqui, ó, que aí a gente deixa tudo alinhadinho, bonitinho. Vou vir em FX, sobre exposição de cor, e vou alterar a cor, né, da nossa logo ali, para ela fazer mais sentido. Como o fundo está muito claro, né, ali, ó, eu posso deixar até um tom meio claro também, ou posso puxar para um tom escuro. Eu, particularmente, eu prefiro deixar um tom mais claro, tá vendo? Que isso vai fazer sentido, porque ele está do lado da luz, não tem por que ter uma logo escura. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, bolinha pela metade, pesquisa de cores, e a gente vai alterar as cores, certo? Aqui vai ter vários aspectos, principalmente se você adquirir o nosso pack PNG Magic Pro, você vai ter lá várias pesquisas de cores diferentes para você utilizar, tá? E aí você vai ver qual que vai fazer mais sentido para você. Nesse caso aqui, eu vou utilizar essa Fuji Eterna, eu gosto pra caramba. Deixa eu ver a Crisp Warm, não.
Essa aqui eu gosto também, porque ele dá um aspecto assim de cores naturais, né? Mas está muito forte, então eu vou tirar esse preenchimento para deixá-la um pouquinho mais clara. A gente consegue visualizar, ó, antes e depois. A gente sai daquele amarelão. E depois disso, de colocar a pesquisa de cores, eu gosto de vir aqui, ó, bolinha pela metade, cor seletiva e alterar aí. Agora que a gente já pegou aqui a cor seletiva, aqui está no magenta, a gente vai colocar no vermelho e a gente pode fazer essa alteração de cores, ó, nos tons, tá? Isso aqui varia muito, tá? Vai depender dos tons que você tá, mas você pode personalizar conforme você acha legal, né? Nesse caso aqui eu vou deixar um pouquinho mais avermelhada. Tom preto eu vou deixar um pouquinho mais forte. Aqui já ficou legal. No amarelo também vou alterar, ó. A gente pode alterar tranquilamente, ó. Aqui eu vou deixar mais ou menos aqui. Jogar o magenta aqui com mais 24. Amarelo, né, tirar um pouquinho dele, deixar menos 9. Preto aqui eu não vou mexer, deixar no 0. Vou dar um OK. Maravilha. E agora, para salvar, a gente vai vir em arquivos, exportar, salvar para web legado. Esse é o jeito mais fácil, mais simples de você salvar com qualidade. É assim que eu salvo todos os flyers para postar. Tá vendo que ele fica com uma qualidade muito boa? Vou vir aqui salvar, vou colocar aqui o nome. E essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Lembrando, o nosso pack PNG Magic Pro está disponível aí para você ter milhares e milhares de elementos de PNG como esse que você viu nessa aula. E é isso, galera. Vou ficando por aqui, um forte abraço, partiu, falou e fui!